Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais intensas e, olha, transformadoras da Bíblia. Vamos acompanhar o apóstolo Paulo numa jornada que começa lá no alto, com uma pergunta teológica de arrepiar, e termina aqui no chão, com consequências bem práticas para o nosso dia a dia. É uma verdadeira viagem do mistério divino à vida cotidiana. Então vamos nessa! E tudo começa com essa pergunta que fica ecoando no capítulo 11 de Romanos. Depois de falar tanto sobre a soberania de Deus, Paulo encara de frente a questão mais difícil. Se tantos de Israel não reconheceram o Messias, será que Deus simplesmente rasgou as promessas que fez ao seu povo? Uma pergunta de peso, né? E a resposta de Paulo vem como um trovão, na hora pessoal e com uma força tremenda. Percebe a ênfase? De modo nenhum, é um de jeito nenhum, categórico. Ele mesmo se coloca como a primeira prova, sabe? Como quem diz, olha para mim, um israelita da tribo de Benjamim, o plano de Deus não falhou. A atenção está na mesa e é a partir daqui que a resposta começa a se desenrolar. Ok, mas se Deus não rejeitou seu povo, como isso funciona na prática? Bom, a primeira parte da resposta está na ideia de um remanescente. Paulo dá uma olhada na história de Israel e mostra que mesmo nos piores momentos, quando parecia que todo mundo tinha se desviado, Deus sempre guardou um grupo fiel. Isso não é um plano B, é o jeito de Deus agir desde sempre. E esse número aqui, 7.000, ilustra isso perfeitamente. Lembra da história do profeta Elias? Ele estava se sentindo sozinho, o último fiel na terra. E Deus chega para ele e diz, calma, eu reservei para mim 7.000 que não se curvaram para Baal. Paulo está dizendo que assim como naquela época, agora também existe um remanescente. E detalhe, escolhido não por ser melhor, mas puramente pela graça de Deus. Agora, a explicação de Paulo fica, digamos, mais visual. Para a gente conseguir entender esse plano tão complexo que inclui todo mundo, ele usa uma das metáforas mais incríveis de todas as suas cartas, a imagem da oliveira. Agora, o que é realmente genial aqui é a lógica do enxerto. Normalmente, na agricultura, a gente pega um galho bom e enxerta numa árvore ruim, para melhorar a árvore, certo? Pois é, Paulo inverte tudo. Ele diz que galhos de uma oliveira brava, que representam os gentios, foram enxertados contra a natureza numa árvore boa cultivada. Para quê? Para deixar bem claro que essa inclusão não é normal, não é merecida, é um ato impressionante da graça. E no fim, todo mundo, sem exceção, depende da mesma raiz santa para viver. E essa ideia toda do enxerto leva direto a este aviso que é crucial. Para quem acabou de chegar, os gentios que foram enxertados, a tentação de se achar o máximo seria enorme. Mas Paulo já corta o mal pela raiz. A posição deles na árvore não tem nada a ver com mérito, mas com fé. E a mesma falta de fé que quebrou os galhos originais pode quebrar os novos também. É um chamado radical para a humildade, para a dependência total. Paulo chama esse plano todo de mistério. Mas veja bem, no contexto da Bíblia, o mistério não é um enigma impossível de resolver. É mais como um segredo de Deus que estava guardado e que agora, em Cristo, foi revelado para todo mundo. E qual era o grande segredo? A inclusão surpreendente dos gentios, para que no final a misericórdia de Deus brilhasse para todos. E aqui no comecinho do capítulo 12 a gente tem a grande virada da carta aos Romanos. Depois de 11 capítulos de uma teologia super profunda sobre pecado, graça e soberania, Paulo, digamos, aterrissa. Ele vai mostrar o que toda essa verdade gigante significa na nossa vida prática, na segunda-feira de manhã. A palavra portanto, bem aqui, é talvez a mais importante da carta inteira. Ela conecta tudo. É como se Paulo dissesse, ok, em vista de tudo isso que eu falei, por causa dessa misericórdia de Deus que é tão absurda, tão imensa, a única resposta que faz sentido é esta. A adoração deixa de ser um ritual e vira a entrega da própria vida. Então, o ponto central é esse contraste poderoso. A mudança que Deus quer não é só por fora, não é superficial. A ordem é para a gente não se deixar colocar na forminha do mundo. Em vez disso, a gente deve buscar ativamente uma transformação que começa na mente, no nosso centro de comando. Essa renovação por dentro que nos dá a capacidade de entender e viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E como é a cara de uma vida assim? O capítulo 12 nos dá um retrato falado impressionante. E não são regras frias, sabe? São as características que brotam naturalmente de uma mente que foi renovada. Amor que não é da boca para fora, paciência no aperto, ser fiel na oração,
abrir a casa para receber as pessoas e talvez o mais radical de todos, abençoar quem nos persegue, vencer o mal fazendo o bem. Agora, a gente avança para o capítulo 13 para ver como essa vida transformada funciona em sociedade. A lógica de Paulo continua firme. Uma mente renovada leva a um amor de verdade. E esse amor se torna o princípio que organiza todas as nossas relações, inclusive com o governo. Paulo orienta os cristãos a serem cidadãos exemplares, a respeitarem as autoridades. No texto, a ideia é que elas foram estabelecidas por Deus para manter a ordem e frear o mal. Por isso, a nossa responsabilidade como cristãos inclui pagar impostos, demonstrar respeito e reconhecer o papel que o governo tem. Isso nos leva ao coração do capítulo 13. Por que o amor cumpre toda a lei? A lógica é bem simples, mas muito profunda. Quem ama de verdade o próximo não precisa de uma regra dizendo não mate, não roube. O amor vira um motor que naturalmente já cumpre o objetivo de todos os mandamentos. É a ética do reino de Deus em ação. Conforme a gente vai chegando ao final, o tom de Paulo fica mais intenso, mais urgente. A vida cristã não é só sobre viver bem, é sobre viver ligado no tempo, com senso de propósito e de expectativa. Essa imagem da noite e do dia é muito forte. Para Paulo, a história está se movendo de um período de noite para o amanhecer do dia eterno com Cristo. Isso cria um senso de urgência, sabe? Ele diz que não é hora de ficar com um sono espiritual, mas de despertar, porque a nossa salvação final está muito mais perto agora do que quando a gente começou essa caminhada. A escolha final é apresentada como um ato de se vestir todo dia. A gente precisa tirar a roupa das obras das trevas, que são os comportamentos que pertencem à noite, e vestir a armadura da luz. E o que é essa armadura? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Viver a vida cristã é, no fundo, se revestir do caráter e da presença dele a cada manhã. E a gente termina exatamente onde essa grande jornada teológica atingiu seu ponto máximo. Depois de tentar desenhar o plano de Deus, que é imenso demais para a gente, Paulo não termina com uma fórmula, ele explode em adoração. É o reconhecimento com toda a humildade de que a nossa mente tem limite. E no final das contas, o que sobra não é entender tudo, mas ficar de queixo caído diante de um Deus cuja sabedoria e misericórdia são como um oceano sem fundo. E fica a reflexão, ter consciência dessa profundidade toda, como isso muda o jeito que a gente vive o nosso portanto de cada dia.